Fala, turma! Antes de começar esse episódio, eu quero te falar do nosso patrocinador oficial, o Mind Justo Criminal. O Mind Justo Criminal tem um ecossistema de criminalistas de alto nível, do nível desses colegas que vocês estão acompanhando aqui no nosso canal. Se efetivamente você quer andar entre os melhores, eu quero te recomendar que clique aqui no link da descrição desse vídeo, fale com o nosso time e venha correr conosco. Vamos para cima. Fala, turma! Como é que estamos? Mais um episódio do A Defesa Tem a Palavra com a nossa primeira convidada e a única que nós estamos convidando pela segunda vez. A Gabi estreou o nosso podcast. Hoje até nem vou apresentá-la. Eu já apresentei da outra vez. A gente teve falhas no áudio no primeiro encontro, porque era o primeiro. Estava aprendendo aqui. Então hoje eu vou deixar a própria Gabi se apresentar. Só queria fazer um registro que é o seguinte. Você vai assistir esse podcast e eu vou te recomendar que assista o nosso primeiro encontro também. Tem algumas falhas no áudio lá, mas releve, porque o papo é muito legal. E hoje nós vamos falar de coisas novas, vamos falar sobre atuação nas cortes superiores, vamos falar sobre despacho, vamos falar sobre sustentação oral, memoriais, vamos falar sobre muita coisa legal. Pessoal, para quem não me conhece, né? Já estamos aqui há muitos episódios, mas meu nome é André Colares, sou fundador do Mind Justo Criminal e comigo aqui apresentando esse podcast está meu querido irmão João Rezende. Fala aí, João. Boa, fala pessoal, João Rezende aqui, diretor jurídico do Mind Justo Criminal. E é um prazer enorme conversar de novo aqui com a Gabriela. Até comentei com ela, né? Que pena que teve as falhas, mas que bom que teve as falhas que a gente vai conversar de novo. Que vai ser muito bom e foi muito boa a última conversa. Então, muito obrigado. Gabi, se apresente. Gabriela Benfica por Gabriela Benfica. Gente, em primeiro lugar eu quero agradecer mais uma vez o convite de vocês. É uma honra imensa para mim estar aqui com vocês. Poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha carreira. Uma pena realmente que eu acho que no anterior alguns trechos ficaram inaudíveis, né? E às vezes nem no contexto dava para entender bem. Sim. Mas para mim é um prazer poder estar aqui de volta. Para quem não me conhece ou para quem não ouviu o primeiro, eu sou advogada criminalista. Há mais de 20 anos eu só faço isso. Estou aqui em Brasília há 14 anos, sou gaúcha, me formei na PUC do Rio Grande do Sul. Vim para Brasília há 14 anos atrás e desde que aqui estou, a ênfase da minha advocacia se voltou para os tribunais superiores. Já fazia isso lá, quando trabalhava, era sócia lá do César Bittencourt. Viemos para Brasília para focar nessa atuação perante as cortes superiores e aqui isso aconteceu. Chegando aqui em Brasília com o César, nós fizemos uma sociedade com o ministro Nilson Naves, que se aposentava, né, do STJ, e isso foi muito rico, porque aí nós tivemos a oportunidade de ter a experiência contada por quem vem de dentro do tribunal, né, as dicas de quem estava do outro lado da tribuna, ouvindo advogados, né? Então, assim, para nós foi uma grande escola estarmos ao lado do ministro, com toda a sua sabedoria. Foi muito bom. Então, desde então, eu estou aqui, advogo só na área criminal. 98% eu faço improbidade administrativa também. Mas, normalmente, vinculada aos casos criminais, quando você tem aquela improbidade que é repetição dos fatos no criminal, que acaba constituindo ato ímprobo também. Então, faço improbidade administrativa, me especializei em crimes econômicos. Quase que a totalidade da minha advocacia hoje é voltada para o direito penal econômico, minha dissertação de mestrado também nessa área. E é uma coisa que me dá muita satisfação. Hoje eu estou como vice-presidente da Abracrim, do Distrito Federal, também, e vice-presidente da Comissão de Ciências Criminais da UAB. Então, esse é um pequeno resumo aí da minha qualificação e da minha carreira. Ô, Gabi, excelente. Vamos lá. Alguma coisa, João? Eu já ia aproveitar até um gancho aqui, posso começar? Claro, vai lá. Você comentou da questão, porque assim, é raro ter alguém que consegue ter esse tanto de casos, predominantemente de direito penal econômico, né? Às vezes a gente conversa com a pessoa que se posiciona como especialista em direito penal econômico, e a gente tem muitos colegas que querem se posicionar nesse sentido, mas fala assim, não, sei lá, 40% dos casos aqui do escritório é direito penal econômico. Então, assim, como você tem essa porcentagem expressiva, qual dica você dá para o pessoal que quer se posicionar nessa área, se especializar mesmo e atuar assim como referência? Sou
advogado ou advogada que atua em direito penal econômico? Bom, em primeiro lugar, estudo e preparação técnica, né? Se você quer atuar preferencialmente numa área, você tem que se preparar para essa área, você tem que saber tudo que diz respeito àquilo. Você tem que conhecer a legislação, você tem que conhecer a jurisprudência dos tribunais superiores de maneira atualizada, né? Você tem que conhecer como os julgadores estão se posicionando, como que a doutrina vem se posicionando em relação a esses assuntos, artigos, porque às vezes a gente tem uma doutrina lá dos clássicos, né? Mas a gente vê em artigos novos, gente nova que está entrando na área, dando opinião diferente. Então, primeiro você tem que conhecer. No meu caso, isso aconteceu porque grande parte da minha advocacia, ela vem de indicação de clientes e de colegas advogados. Então, normalmente, esses clientes me indicam para clientes que estão ali na mesma área, o empresário, o político, nos crimes contra a administração pública, que eu atuo bastante também, né? Um diretor de banco, enfim. Então, como vem da indicação do cliente, você vai, faz um bom trabalho, apresenta um bom resultado, vem a indicação. Já aconteceu comigo também, em algumas vezes, sustentações orais nos tribunais superiores minhas serem assistidas por outros advogados ou até por clientes que perceberam que eu atuava naquela área e tive um sucesso ali, foram buscar essa indicação, essa referência, ou buscaram um precedente do tribunal no qual eu consegui um resultado. Então, acaba vindo dessa maneira, né? Por você ter um resultado naquela área e se posicionar, né? Você manifestar uma opinião naquele assunto, você dar uma dica ou nas suas redes sociais ou em eventos jurídicos que você é chamado para estar presente, você começar a frequentar eventos jurídicos voltados para esse tema, você vai se relacionar com pessoas que falam sobre esse tema, né? Então, eu acho que isso acaba te envolvendo sempre dentro da mesma temática. Excelente. Ô, Gabi, e hoje em dia, como é que chegam os casos no seu escritório? A maior parte é indicação? Maior parte de indicação de outros clientes e de colegas advogados, o que me deixa muito envaidecida, né? Porque eu acho assim, eu sempre trabalhei visando o meu reconhecimento profissional, né? Como eu falei para vocês da outra vez, minha vaidade é o meu trabalho. Eu sou muito criteriosa, sou muito perfeccionista, procuro sempre fazer o melhor possível. E quando vem esse reconhecimento do cliente, isso é muito bom, né? A satisfação é um resultado que você entrega para quem te contratou. Agora, quando vem de um colega advogado, vem de um técnico. E aí é diferente, você ser reconhecido no seu meio da advocacia como uma referência profissional naquele assunto, significa que você está no caminho certo. Uhum. Então, quando vem de advogados essa indicação, eu fico super feliz. E eu tenho recebido, assim, de colegas que às vezes até atuam em outra área. Colegas que atuam no tribunal do júri, e aí tem um cliente que foi cliente lá no júri, mas que tem um problema financeiro, econômico, uma sonegação fiscal, uma coisa assim. Não, vai lá na Gabriela, ela é boa nesse assunto. Ela atua no Tribunal Superior, ela conseguiu para mim um resultado lá no Tribunal Superior. Então, isso acaba vindo assim, de colegas advogados, de clientes e também dessa exposição que a gente faz, essas aulas que a gente faz lá no Mind Jus, é muito legal, porque traz uma visibilidade, né? Ou alguma palestra, algum evento que me chamam para falar do assunto, acaba revertendo também, às vezes, como cliente. E o próprio Instagram, né? De ver, eu me manifestar nesses assuntos, eu dar essas aulas em determinados assuntos, acaba também trazendo clientes. Legal. E aqui é uma coisa, João. A Gabi recebe, sempre que ela dá aula lá, que ela recebe várias mensagens e eu recebo várias mensagens. Pô, a Gabriela você tem que convidar sempre, cara. A Gabriela, que legal. O pessoal gosta mesmo. Olha, André, eu fico muito feliz, assim. E eu te agradeço muito por essa oportunidade, sabe? Eu que agradeço pela sua... Pô, tá sempre lá no final de semana, às vezes fechando a imersão, né? Pô, pega a galera cansada lá e segura a turma pra falar de memoriais, despacho. Gente, isso é muito... Pra mim, isso tem um valor, assim, tremendo, assim. Eu falo para as pessoas que esses feedbacks que eu recebo, às vezes eu mando para André, às vezes eu posto, porque eu realmente fico muito feliz de ver uma pessoa no final do dia, depois de ter assistido várias aulas, chegar para mim e dizer assim, nossa, sua aula foi maravilhosa, me ajudou demais, porque
Aí, às vezes, eles falam que, assim, a doutrina, a gente vai no livro e busca. Sim. Agora, essas dicas de posicionamento, de postura, de atuação, não tá nos manuais. Não está. Né? São compartilhamentos de experiência. Então, eles vêm me agradecer e dizem, olha, foi muito bom. E, para mim, se eu conseguir ajudar uma pessoa, 2 pessoas, valeu demais. E, às Sim. vezes, eles me mandam mensagens no WhatsApp, doutor, eu fui lá, hoje fiz a sustentação oral, segui sua dica, deu certo. Que legal. Me mandam Isso é muito fotos legal. na tribuna. Gente, eu fico, assim, imensamente feliz, porque eu acho o seguinte, conhecimento, não existe essa coisa de reserva de conhecimento. Não Quem tem mesmo. tem potencial, quem tem experiência, nunca perde. A gente só ganha compartilhando. Né? Quanto mais você compartilha, você multiplica. Você multiplica, você ajuda as pessoas, isso volta para você. Essas pessoas voltam para mim com casos, com processos, Sem me dúvida. pedindo ajuda. Então, assim, gente, doa, ajuda. Se você tiver condição, dá a mão para quem precisa, porque a vida, ela é uma roda gigante, ó, ela volta. Sim. Então, assim, é muito legal e eu fico extremamente feliz com esse retorno. E é um negócio legal, né, cara? A gente não pode perder a oportunidade de ajudar uma pessoa. Não porque pode. você, Gabriela, se seus mentores, as pessoas que te ajudaram ao longo da sua vida, se eles não tivessem te ajudado, eu tenho certeza absoluta, te conhecendo, que você teria alcançado seu lugar ao sol com ou sem eles. Então, que seja com a nossa ajuda, né? Então, concordo 100% contigo. E uma pergunta, você falou de dicas aí. E comentou lá atrás que foi muito legal trabalhar com o César e com o ministro Nilson Naves em razão das dicas, etc e tal, enfim, de tudo, de todo o aprendizado. Me conta aí uma dica ou algo marcante que você traz de aprendizado do ministro Nilson Naves. Respeito ao tribunal e aos julgadores. Você respeitar. Você não combate o bom combate atacando pessoas. Você combate atacando as decisões e os erros jurídicos. Então, não vá para a sua sustentação oral ou para a sua peça processual atacando. Aquela peça raivosa, aquele advogado raivoso na tribuna, que chega lá brigando, causando. Isso não é bem visto, isso não é bem recebido. E você já vai criar ali uma indisposição com quem vai julgar o seu processo. No que isso te ajuda? Em nada. Então, seja elegante. Ataque a decisão errada, aponte os pontos em que houve o equívoco, em que houve... E até, às vezes, você pode apontar que talvez tenha havido uma má-fé, uma deslealdade, mas você pode falar isso de uma maneira elegante, sem atacar a pessoa, entendeu? Então, essa eu acho que foi uma dica que o ministro nos trouxe, e ele sempre dizia assim, não existe STJ, existe Superior Tribunal de Justiça. Se você vai para o STJ, leve decisão do STJ. Então, assim, e falava isso, não briga, não grita, não vai para o tribunal ensinar os ministros com esse tom professoral, com esse tom autoritário. Os ministros conhecem a jurisprudência do tribunal. Você não precisa ensinar para eles. Os ministros conhecem a doutrina dos maiores clássicos ou dos melhores autores da área. Você não precisa ensinar. Então, assim, se você está indo para uma sustentação oral e você precisa, às vezes, usar uma doutrina, isso só vai ser necessário quando? Se tiver diante de um assunto polêmico, em que exista uma divergência doutrinária, ou num caso em que a matéria é nova, o tribunal ainda não se posicionou e você tem uma doutrina que te dá respaldo, ou a jurisprudência do tribunal é contrária, mas você tem um autor de peso que te sustenta, você, en passant, fazer uma menção, né, a uma doutrina especializada, de alguém efetivamente relevante, né, que dá suporte à sua causa. Agora, você ir lá, ensinar o princípio da presunção de inocência, ficar lendo a acórdão que o tribunal está careca de saber. Gente, você só demonstra amadorismo. Isso é ser amador. Você está indo para uma corte superior, se prepare. Você não está lá no juizado especial da sua comarca. Não desmerecendo o juizado especial da sua comarca. Que isso fique muito claro. Só que, quando você está diante de uma corte superior, você está diante de ministros que têm uma história, uma carreira e uma bagagem jurídica imensa. Então, vamos respeitar essas pessoas que estão lá, né? Gabriela, é muito interessante porque em algumas citações orais, quando eu faço, principalmente no STJ e no STF, quando eu vou trabalhar algum ponto muito, muito básico de doutrina, de teoria, assim, como Vossa Excelência sabe muito mais do que eu, Exatamente. mas cabe aqui repetir. Aí quando eu falo isso, eu percebo até uma aceitação melhor, Claro, assim, gente. sabe, uma empatia. Tipo assim, eu quero ouvir o que ele vai falar, porque ele reconheceu que eu tenho mais conhecimento do que ele tem. E de fato tem. Alguns advogados, alguns colegas acham que não, porque eu sei muito mais que... Não, por favor. A gente tem que colocar o nosso E assim, cara. 2 coisas aí. Primeiro, o julgador, ele é humano.
E ele não consegue se distanciar dessa sua característica humana quando ele vai julgar. Então, se você chega atacando, é normal que ele já cria ali uma resistência. Ele vai ter que fazer um filtro nessa resistência para poder julgar com isenção ali o seu processo. Primeira coisa. Você já cria uma dificuldade para você mesmo. E o segundo ponto é que, assim, além deles não terem chegado lá à toa, eles têm uma história na magistratura, ou eles têm uma história na advocacia, ou eles têm uma história no Ministério Público que credenciou essas pessoas a chegarem onde chegaram. Eles não se formaram hoje, estão lá amanhã. Eles julgam milhares de processos. Todos os meses, todos os dias, todas as semanas nas sessões. Eles escutam milhares de advogados. Eles recebem em despachos advogados e doutrinadores. Vamos aqui pegar o exemplo do Auri, meu amigo, meu parceiro. O Auri vai lá despachar com os ministros todo dia. O Auri vai na tribuna. O Auri não fica ensinando os ministros num tom... Eu sou o maior processualista do país, porque eu acho que ele é. Só que ele é um dos caras mais humildes que eu conheço. E ele tem autoridade com essa humildade. Ele tem tanta autoridade jurídica no processo penal que ele não precisa desse tom autoritário. Todo mundo sabe quem ele é. Ele é um dos autores mais citados do Supremo. Então, assim, ele chega lá falando do processo. E, evidentemente, que ele vai falar da doutrina processual penal, mas ele fala isso num tom tão natural que ele não está ali ensinando. Badaró, esses dias assisti uma sustentação do professor Badaró de uma elegância ímpar. Então, se os grandes fazem isso, nós, mortais, vamos chegar lá batendo nos ministros, batendo no tribunal, batendo no juiz, no tribunal de origem. Gente, vamos devagar. Né? Fantástico. E até uma coisa que eu percebi também, quando eu trabalhava em gabinete desembargador, porque às vezes as pessoas pensam, não, eu vou atacar o juiz do primeiro grau num recurso de apelação ou num habeas corpus para o tribunal, porque eu não estou atacando os desembargadores. Só que assim, é magistrado também. E existe a questão da identificação da classe. Claro. Então, se você ataca um desembargador em algum recurso para o STJ-STF, é a classe do julgador. Assim, existe a questão da proteção ao judiciário. Então, tem que evitar esse pensamento. Não, eu vou contar também. aqui uma história. Teve numa operação grande aí, a gente estava com habeas corpus no tribunal, contestando questão de prova, e um colega começou a se referir ao juiz como juiz de piso. O desembargador ficou louco. Ele disse, não existe juiz de piso. Não existe. Existe juiz de primeiro grau, juiz singular. Não existe juiz de piso. E aí todo mundo ficou, gente, o desembargador se doeu com aquilo, sabe? Então, assim, você vê que não estava criticando o tribunal, estava criticando o juiz, mas ele é juiz. Exatamente. Ele não deixa de ser juiz porque ele está no tribunal. Né? Então, assim, o juiz de origem, o juiz singular, o juiz de primeiro grau, que é o termo correto, né? Então, assim, não vamos adjetivar as coisas. Essa é uma outra dica que eu acho, assim. Vamos ser técnicos, usar a palavra técnica. Se você usar a palavra técnica da lei, do correto, da organização judiciária, você não erra. Você não precisa qualificar ou desqualificar. Né? Excelente. E às vezes assim, não é com má intenção, né? Às vezes o advogado quer usar um sinônimo, né? Juiz de piso. Pra não ficar juiz de repetindo, planície. né? O Alexandre Moraes da Rosa é muito bom no Instagram dele, maravilhoso, meu amigo querido, quando ele põe lá juiz Aqueles de piso. memes, né? Ele põe aquele juiz colando piso no chão e tal, né? Então, assim, gente, são memes, mas assim, vale a gente pensar, né? Demais, demais. Claro. E, Gabriela, interessante que você mencionou, até algo que você falou também no último episódio, sobre a questão da parceria com a Auri. E com grandes nomes também. Então, eu gostaria de perguntar, assim, como é que você se tornou referência para essas pessoas que são referência Sim. a nível nacional, e você acaba se tornando referência a nível nacional também, mas assim, como fazer essas parcerias com pessoas que estão no nicho acima, né? Até para o pessoal saber se posicionar, às vezes tem a oportunidade de se aproximar de um professor de faculdade que é referência, como se aproximar e como virar parceiro, de fato, desses professores ou dessas pessoas. Olha, assim, no meu caso aconteceu de uma maneira muito orgânica, né? Porque como eu comentei no outro, eu fui aluna do César e ele me convidou para fazer um estágio, depois me convidou para trabalhar com ele, eu trabalhei anos com o César e sempre tive muita oportunidade, ele sempre me deu muito espaço e eu, que não sou boba nem nada, aproveitei esse espaço de uma maneira muito dedicada, muito esforçada e aí começou a vir o resultado, o reconhecimento dele, do meu trabalho, dos clientes que trabalhavam conosco. E eu fui usando isso. Eu comecei a ganhar espaço no sentido de me destacar pela qualidade técnica do meu trabalho. Né? E aí, quando eu resolvi abrir o meu próprio escritório, sair da sociedade com o César, com quem eu ainda tenho muito carinho e temos uma ótima relação. Eu não sei, eu comentei aqui, ele é padrinho da minha filha, né?
O Auri me procurou. Mas por quê? Porque ele já via o meu trabalho com o César e viu que eu comecei a ganhar um protagonismo, assim, sozinha também, né? Porque eu trouxe alguns clientes comigo. Mas por que eles vieram comigo? Porque eles confiavam em mim, né? Eu consegui conquistar essa credibilidade profissional com empenho, com um preparo técnico, sério, correto e muita coragem, né? Porque ser mulher na área criminal exige muita coragem, muita postura e muita firmeza. Se a gente não tiver isso, a gente é patrolada. Então, assim, eu sempre procurei me manter firme, correta e preparada. E aí veio. E aí, um belo dia, eu tô sozinha, toco meu telefone, era o Auri. Ele falou, oi, Gabi, tudo bom? A gente já se conhecia lá do Sul. Ele falou, olha, eu tô procurando alguém aí em Brasília e eu gosto muito do seu trabalho. Então, para mim, aconteceu dessa maneira. E tendo esses clientes que vieram, que procuraram inicialmente o César, me conheceram, vieram comigo, eu fui entrando em operações que eu fui tendo parceiros como o Cacai, como o Turbay, o Ticiano, o Pedro, dentro dessas operações. E aí, se você consegue se relacionar com essas pessoas de uma maneira bacana, em que você agregue, isso vai acabar acontecendo. Porque, assim, você não pode querer ter parceria tendo aquela vaidade ali de querer aparecer mais que o colega. De querer, não, eu vou assinar na frente, eu vou botar o meu primeiro, eu vou primeiro, eu apareço mais. Quando vier a matéria, só eu que quero dar a manchete. Não vai dar certo. Então, você tem que chegar devagar, sabendo respeitar o trabalho desse colega, sabendo que tem espaço para todo mundo. Que eu sempre cheguei assim, não, vamos fazer junto, vamos agregar. Beleza. Às vezes, assim, Gabi, eu tô com a peça aqui, não vai dar tempo de você assinar, como é que eu faço? Cara, manda assim minha assinatura, não tem problema não, a outra eu assino, a gente tá junto. Que coisa. Então, assim, você cede esse espaço agora, mas na outra você vai ter o espaço. Eu sempre estive preocupada em contribuir efetivamente para o processo do que assinar. E sabe que quando eu fui concorrer à desembargadora, aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu sempre tive tanto essa postura que às vezes eu ia procurar peça assinada por mim que eu tinha feito e não tinha. Porque eu não tinha assinado num caso ou no outro, embora eu tivesse feito a peça, em parceria com colegas, não tinha assinado. Né? E acabou que você tem que ter 10 anos de advocacia comprovado, muitos processos e tudo. Acabei ultrapassando, revendo toda a minha história e achando muito mais trabalho do que eu imaginava, mas aconteceu isso. Então, assim, a primeira preocupação tem que ser em contribuir, em estar junto. Tá ali, tá do lado, tá ajudando. Você vai ganhando a confiança das pessoas e isso vai voltar. E aí, gostei de trabalhar com fulano, ele é legal, ele abre espaço, ele contribui. E aí você ganha. Se você quiser começar impondo o seu nome, isso não vai acontecer. Então, você tem que chegar devagar. Né? Primeiro você mostra o trabalho, depois vem a confiança. Muito Excelente, bom, excelente. muito bom, muito bom. Gabriela, uma coisa que você comentou aí, advocacia feminina. O que você dá de recomendação aqui para as mulheres que estão nos escutando? Aquele top 3, assim, de questões que, cara, não tem como vacilar, que tem que vigiar. O que você diz pra gente? Pessoal, vocês estão achando frio? Eu tô com frio. Eu tô com um pouquinho, mas vocês estão de casaco, eu tô sem, então eu não sei. Ô, Felipe, dá uma melhorada aqui na temperatura, cara. Minha mão tá gelada. Obrigado. Eu acho que, assim, o que eu referi antes ali, né? Pra você ser mulher na advocacia criminal, você tem que ter, primeiro, preparo técnico, que é o que eu sempre falo e não vou deixar de repetir. Postura. O que é postura? É você saber que você não tá ali pra agradar ninguém. É você saber que não é porque você é mulher que você é menos do que ninguém. É você se respeitar como profissional, né? E saber se colocar, saber o seu lugar dentro daquela audiência e firmeza. Porque vão te desafiar. Vão começar te tratando como se você não tivesse capacidade. Vão começar, às vezes, primeiro te ignorando. Segundo, te desafiando. Vão te testar. Isso acontece sempre. E aí, no momento em que as pessoas percebem que você tem conteúdo, que você sabe o seu lugar, que você sabe os seus direitos e que você está agregando naquela audiência, as pessoas passam a te respeitar. Então, assim, primeiro vamos estudar muito, vamos conhecer a lei, o direito, a jurisprudência, o nosso processo. Porque eu sempre falo isso, a gente precisa conhecer o nosso processo como ninguém. Ninguém pode saber melhor do processo que a gente está atuando, da pessoa que a gente representa,
do que nós mesmos. Nós precisamos conhecer tudo. E aí a gente vai se colocar. Eu vou contar aqui alguns episódios, tá? Top. Para tentar ilustrar isso. Eu cheguei uma vez numa audiência na Corte Especial do TRF da Primeira Região, que era uma ação penal originária. Pra quem não sabe, o que é Corte Especial? Corte Especial é o órgão, depois do plenário, é o órgão que julga matérias do tribunal. Assim, é uma composição, são 18 desembargadores. Não, 18, acho que são 18 desembargadores. É o colegiado máximo do tribunal que julga ações penais originárias. Então, isso não é julgado na turma. Isso é julgado na Corte Especial. Então, você tem desembargadores de matéria criminal, desembargadores de matéria civil, previdenciária. Então, tudo mistura ali, são os desembargadores mais antigos do tribunal que vão julgar aquele processo. Então, as ações que têm prerrogativa de foro, de pessoas que têm prerrogativa de foro, ações penais originárias, são julgadas na Corte Especial. E aí, a desembargadora, que era relatora, estava instruindo. Então, eu estava numa audiência de instrução e julgamento dentro do Tribunal Regional da Primeira Região. E aí, o delator estava falando, eu representava um acusado, e aí ele começou a falar outras coisas de outros processos para piorar a situação do meu cliente, que não tinha relação com o fato. Eu falei, excelência, pela ordem, essas afirmações que ele está fazendo não têm relação com este processo. Elas se referem a um outro processo e não tem relação com essa causa. Então, ele não pode falar desses assuntos aqui. Ela olhou e falou assim, não tem relação com esse processo? Eu falei, não tem relação com esse processo. Esse processo trata do seguinte, a denúncia é o limite formal da acusação. E a denúncia, nesse processo, trata disso. Ela assim, doutora, não é o seu momento de fala. A senhora não vai falar, eu estou lhe caçando a palavra. E aonde você estava sentada, assim, geograficamente? Ela sentava aqui, aí estava o delator falando, eu estava ali onde está o João, do outro lado, né? Legal. E eu falei assim, não, a senhora me desculpe. Eu não vim aqui para enfeitar essa audiência. Eu vim aqui para fazer o meu trabalho, que é fiscalizar essa audiência. E ele está falando mais do que ele pode. Eu não vou me calar e Vossa Excelência não pode cortar a minha palavra. Isso é se posicionar. Porque ela achou que ela fazendo aquilo naquele momento, por eu ser mulher e eu era, sei lá, 10 anos mais jovem do que eu sou hoje, eu ia me intimidar. Uhum. Porque ela não conhecia os outros processos e tampouco aquele. Era um processo imenso. E ela estava presidindo uma audiência sem conhecer todo o processo. Ela não sabia se o que eu estava falando era verdade ou não. Na dúvida, ela me cassou a palavra. E aí, quando eu falei aquilo, os outros advogados vieram no meu embalo, no meu vácuo ali, vieram, não, realmente, tal. E aí, ela resolveu ler a denúncia, parou a audiência, foi ler a denúncia e falou, não, eu vou pedir, então, para o senhor se ater aos fatos aqui, tal. Então, assim, isso, né? É aquela coisa de você chega ali e tal, as pessoas pensam que você é uma Barbie. De repente, a Barbie fala. E a Barbie falou algo que não é inútil ou impertinente, né? Então, primeiro você causa. As pessoas viram e te olham, assim, um pouco espantadas por você ter essa firmeza e se posicionar no momento que você precisa fazer isso. Sensacional. Gabriela, exemplo só. você tinha comentado uns episódios lamentáveis, mas não na gravação, mas comentou pra gente conversando depois, né? Você gostaria de falar sobre algum, assim, para dar o exemplo? É pela condição de mulher, né? Isso. Que eu contei pra vocês. Gente, acontece muito, assim. E aí eu coloco essa questão, assim, de você ter postura, de saber que você é mulher e que a advocacia criminal é um ambiente extremamente masculino. E que o nosso mundo ainda é muito machista, infelizmente, né? Então, assim, já aconteceu de eu estar em reuniões, eu até comentei com vocês aquele dia, de eu olhar, assim, era uma mesa de reuniões gigante, tinha 18 homens e eu. Nossa. Então, eram os clientes, eram os advogados do meu cliente, só do meu cliente éramos nós e mais um outro escritório em parceria. Aí tinham outros clientes com seus advogados, cada um tinha 4, 5 advogados, enfim, só homens e eu. Então, você já entra num ambiente extremamente masculino. Às vezes, eles vão fazer alguma piada na sua frente, porque tem alguns colegas que são deselegantes e vão fazer isso. Enfim, você faz que não está ouvindo naquele primeiro momento e tal. Mas acontece muito, assim, de em algum momento, alguém tentar te dar uma cantada, alguém fazer uma piada misógina. E de você não permitir que se faça isso na sua frente. Já aconteceu de homens começarem a falar de mulheres na minha frente, dizer que tal mulher só tinha conseguido fazer determinada coisa porque tinha tido história com algum cara. E eu falei, não, desculpa, você não vai falar isso na minha frente. Sabe por que você não vai falar isso na minha frente? Porque não sempre que uma mulher se destaca profissionalmente é porque ela teve caso com alguém, é porque ela teve romance com alguém. E normalmente com alguém importante. Então, assim, na minha frente você não vai falar isso. Então, eu já cortei. Todo mundo, assim, ficou constrangido com aquilo, mas eu precisei me posicionar.
né? Porque isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo, assim, poxa, eu trabalhava com pessoas, e tenho parcerias com pessoas importantes, com César Bittencourt, com Auri. Gente, eu já ouvi comentários. Sabe? Eu sou casada há 14 anos. E mesmo antes de eu ser casada, eu sempre tive uma postura muito séria profissionalmente. Eu nunca me envolvi. Mas assim, mesmo que tivesse me envolvido, isso não justifica, tá? A mulher tem relação com quem ela quiser ter. E isso não depende, não tem nada a ver com a vida profissional dela. Porque os homens têm relação com quem eles querem e isso não influi na vida profissional deles. Então, assim, só que essa pecha vem com toda mulher. É só a mulher se destacar profissionalmente que ela vai ter conseguido esse destaque através de algum homem com quem ela teve uma relação amorosa, como se aquilo fosse uma troca de favores. Então, isso é uma coisa que eu sempre me posiciono. E Gabi, sempre foi assim? Ou uma coisa... Porque às vezes tem alguma mulher nos escutando e ela fala, cara, eu queria ser que nem a Gabriela, eu queria ter essa algumas firmeza. vezes eu deixei passar, bem no início. Não tive coragem, né? Deixei passar, algumas vezes eu levei uma cantada, dei uma risadinha, tipo, super constrangida, mas não fiz nada. Porque às vezes é tão sutil, gente, que a gente não sabe se realmente é ou se, enfim, a pessoa tá só, não percebeu, fez sem querer. Enfim, às vezes é muito sutil, né? A gente também não pode criar uma postura tão reativa a ponto de ser desagradável com coisas que não são. Então, assim, eu acho que as coisas... A gente tem que ter bom senso ali para saber quando aquilo passa do limite ou não. Então, no início... Mas você vai criando uma experiência que te dá... E eu, assim, dou essa dica. Tente começar a fazer isso logo para você não passar por situações na sua vida difíceis. Uma outra situação que aconteceu aqui foi a seguinte. Eu também despachava uma vez... Era um caso muito importante e eu fui despachar e tinha sustentado e houve um pedido de vista depois da minha sustentação oral. Foi uma sustentação oral de 1 hora, era também uma ação penal ordinária. E eu fui despachar com os desembargadores depois do pedido de vista. E aí eu cheguei e disse a ele, olha, desembargador, eu vim aqui tratar daquele caso, era um caso de repercussão, em que começou o julgamento na corte na semana passada, houve um pedido de vista, é o caso tal, Vossa Excelência deve lembrar que eu sustentei tal e tal coisa na tribuna, e ele me olhou assim, olha, doutora, eu vou ser muito sincero, eu me lembro perfeitamente da senhora na tribuna, mas eu não ouvi uma palavra da que a senhora falou. Porque eu fiquei muito encantado com a sua presença, e começou a falar coisas sobre mim. E eu ouvi aquilo naquela hora, eu fiquei tão chocada. E na hora eu até comecei a tremer, assim, eu olhei para ele e falei assim, é uma pena, desembargador. É uma pena, porque tudo que eu disse naquele momento era de extrema importância, era fundamental para que Vossa Excelência fizesse o seu trabalho. Não, mas eu estou aqui, pode falar. Eu falei, não, a nossa conversa hoje acaba por aqui. E fui embora. Só que eu saí muito arrasada daquele lugar, porque naquele dia eu não consegui exercer o meu trabalho pela minha condição de mulher. Porque se fosse um homem, teria conseguido despachar. E aí eu saí dali e pensei assim, porque eu sempre dou um retorno para os clientes, né? Como foi a audiência, se foi boa, se eu fui ouvida, se o desembargador fez perguntas, se interessou. Eu disse, o que eu vou falar para ele? Porque se eu falar que eu não consegui despachar porque ele me deu uma cantada, porque eu sou mulher, o meu cliente vai pensar, puxa, eu deveria ter contratado um homem. Eu vou contar isso pro meu cliente? Mas eu contei, né? Porque, graças a Deus, eu consegui despachar com todos os outros e, apesar dos pesares, eu consegui ter êxito no meu trabalho. Então, assim, são coisas lamentáveis. Isso veio de um desembargador, assim como já veio de cliente. Esse episódio é muito triste. Quando você contou pra gente, eu fiquei... Então, você pensa, eu não consegui assim, ser advogada naquele momento, porque eu sou mulher. Assim como já aconteceu da gente preparar um interrogatório de um cliente, difícil, a gente fazer aquela reunião de preparação de interrogatório, olha, seu limite é aqui, não vai por aqui, não fala mais do que você precisa, esse ponto a gente não vai abordar, esse aqui você precisa enfatizar tal coisa. E quando acabar, dele me virar assim, vai bem bonita amanhã na audiência, pro juiz gostar e tal. Caramba. Depois de um dia inteiro de trabalho, gente. E aí eu olhei pra ele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma coisa muito melhor que a minha roupa, os meus argumentos. Tenha certeza de que são eles que vão convencer o juiz. Que legal. Então, assim, Presença a de partir espírito. daí... Você também tem presença de espírito, né, cara? Que é difícil. Porque é o seguinte, Mas é gente... desafiador coisa mesmo. É desafiador. E você desafiador. se sente, então, assim, eu trabalho tanto, eu me dedico tanto para aquilo. Eu estava dando o meu melhor para ele ter o melhor interrogatório que ele podia ter. Mas para ele isso não bastava.
Porque ainda assim ele não estava confiante. Ele estava querendo que a advogada precisasse usar outros artifícios. Ou seja, nem ele confiava na causa dele, mas eu confiava. E aí eu mostrei para ele que não foi necessário. E aí eu fui para aquela audiência toda fechada, assim, sabe? Só faltou colocar uma burca, né? Enfim, para que não tivesse sequer dúvida Abertura pra isso, de que não foi o meu. E já tive estagiária que me falou isso. Nossa, você é uma mulher elegante e tal, bonita. Você vai para essa audiência toda fechada. Eu falei, vou. Vou porque eu quero que o que apareça na audiência seja a minha voz. Seja a minha competência. E não o corpo, não a roupa. Excelente. Não, né? Enfim, então assim, você acaba entendendo que você pode usar o que você quiser. Você tem direito de usar o que você quer. Agora, eu, pessoalmente, tenho essa postura de me prevenir de situações que venham depois né, dizer, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo. Nunca é. É por falta de... Quando acontece, é por falta de educação, é por falta de uma série de coisas, né? Mas eu procuro tomar cuidado e a gente tem que responder à altura. E a partir desse momento, as pessoas passam a te respeitar muito mais. Muito mais. Quando você se posiciona e você não permite esse tipo de coisa. Né? A gente tem visto aí coisas que têm acontecido, por exemplo, no Tribunal do Júri. A advogada ser chamada de cadela. Ela é nossa membro do Mind Jus, é a Catarina Estrela. Hoje ela é presidente da Abracrim Amazonas, né? Foi nomeada lá no nosso EBAC. Uma grande advogada, uma mulher Excepcional séria, advogada. competente. Você vê a Cíntia, o membro do Ministério Público, disse que ela estava rebolando para convencer Ela- os ela jurados. tem Sim, idade ela também, também né? é nossa membra, a Cíntia. Né? É. Então, assim, isso diz muito mais sobre a postura de quem está lá, desse promotor misógino, machista, que acha que mulher se resume nisso, que é esse tipo de coisa que convence a ele, né? Do que uma pessoa que está lá fazendo um trabalho técnico. Então, assim, se posiciona. Né? Hoje o CNMP tem dado respostas, né? Tem. Vai. Sim. Inclusive, hoje eu represento a Marília, que teve um episódio que foi chamada de feia, né? Fiquei sabendo. Também Fico teve esse triste, caso. triste. A Muito Marília foi triste. chamada de feia e de tecnicamente feia. Nossa. Então, assim, é lamentável. É lamentável. E ele faz isso quando ela fazia tantas intervenções que ele foi perdendo, assim, foi perdendo a paciência. E aí ele vem e ataca o quê? Um ponto que vai na questão feminina. É um baixíssimo Porque se nível. fosse um homem, ele não ia fazer esse tipo de Claro, afirmação. seu feio. Né? Isso diz muito mais sobre a competência Nada a dela, ver. porque as intervenções que ela fazia eram extremamente técnicas. Sim. Ele estava errado. E aí, o que acontece? Ele vem e ataca no ponto em que vai pegar na questão de gênero. Sim. E, Ridículo. inclusive, aí eu me habilitei, a Marília me pediu para que a representasse, me habilitei por ela, né? No CNMP ainda não teve julgamento sobre esse caso. E falando em CNMP, o que você ia falar, João? Pode ir. Não, aproveitando o gancho, Gabriela, até nesse tema assim, que é essencial. Você até falou pra gente na outra vez que você deu uma palestra e jovens advogados falaram assim, nossa, assim, eu vejo você como exemplo. Isso foi muito Se legal. você puder falar assim, para jovens advogadas, uma frase curta ou então assim, uma dica mesmo pontual, assim, se puder falar de forma curta, tipo uma mensagem de áudio, como se fosse que a gente fala geralmente, Sim. né? Curta assim, tipo, essa é a mensagem que eu quero passar para jovens advogados especialmente. Você consegue, se qualifique e busque seu espaço. Principalmente para as mulheres. Porque, assim, o que eu contei para você daquela vez? Que eu fui fazer uma palestra e a maioria dos palestrantes eram homens. Tinha mulheres, mas tinham poucas mulheres. E eu fui falar de crimes econômicos e de organização criminosa. E aí, quando acabou, as meninas vieram me procurar e falaram assim, gente, hoje eu virei uma chave. Porque eu gosto muito de direito penal, mas eu achava que não era para mim. Porque só tem homens, e aí você vê aquele direito penal do furto, do roubo, do homicídio. É uma coisa, aquele processo penal que sangra, né? Porque é diferente, é uma advocacia diferente. E tem espaço para todo mundo e tudo é válido, assim. Mas é uma advocacia penal diferente. Você pegar um estupro, você pegar uma violência sexual, você pegar um homicídio, é diferente você trabalhar num crime econômico. Né? Em termos emocionais, inclusive, eu diria. E ela falou assim, e aí eu vejo você, uma advogada que hoje já tem uma carreira consolidada, só na advocacia criminal, falando de organização criminosa com tanta elegância, que virou uma chave para mim. Eu falei, gente, então é possível, né? É possível. Você só precisa se qualificar,
estudar e começar a buscar o seu espaço. Porque tendo esse espaço, você vai mostrando que você tem capacidade técnica, que você tem talento, que você tem competência, e aí você vai conquistando o seu espaço. Então, é possível, sim, mas a gente tem que fazer o dever de casa, é o que eu sempre falo. Nós, mulheres, não podemos ficar apenas chorando e brigando, levantando bandeira de espaço, se a gente não tiver conteúdo. E se a gente não fizer o nosso espaço? Porque senão a gente vai ganhar o espaço e a gente vai lá e não vai ter o que dizer. E aí vai ser pior. Como já aconteceu, eu já vi muitos eventos assim que a gente organiza pela Abracrim ou pela Comissão de Ciências Criminais lá na OAB. Tem que ter mulher, tem que ter mulher. Eu falo assim, gente, não é que tem que ter mulher por cota, para cumprir cota. Eu não concordo com isso. Porque já aconteceu de colocar a mulher lá só por ser mulher, que não tinha o preparo que se quer para dar uma palestra, para dar, compartilhar experiência, que não tinha experiência para compartilhar, e fica feio, e ainda sai de lá, viu? Chamou mulher, ó. Sim. Então, assim, o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Sim. Então, assim, nós mulheres, às vezes, gente, vai acontecer... Comigo já aconteceu de eu ter que estudar mais, de eu ter que me preparar mais, mas quando o espaço vem, eu tô pronta. Quando o desafio aparece, naquela hora ali, eu tô pronta. Pode vir, pode me chamar. Que eu vou lá e vou honrar o espaço que me deram. Então, assim, você tem que ter essa consciência, né? De que é possível, mas você tem que fazer o dever de casa. Excelente. Excelente, excepcional. Gabi, entrando em casos grandes aí, comenta aí umas 3 operações grandes que você atuou. Você tem muitas, né? Mas, assim, 3 operações que foram desafiadoras. Algumas operações que foram desafiadoras. Eu não sei se eu comentei com detalhes aquele dia do... Bom, acho que a Caixa de Pandora é uma grande... Foi um grande êxito. Porque, assim, a gente começou lá em 2000... Eu comecei em 2010. Porque eu comecei com o Leonardo Bandarra, né? Você comentou que foi o caso mais desafiador da sua vida. Foi. Conta desse caso pra gente aqui. Tá, então vou agora... começar falando dele, assim. Legal. Eu cheguei aqui em 2010, em fevereiro de 2010, que foi quando aconteceu a prisão do governador Arruda. Prisão do governador no exercício do cargo. E você ainda advoga pro Pro Arruda? Paulo Otávio e pro Leonardo Bandarra. Legal. Dos dois, tá? Então, assim, eu acho que foi a grande operação do Distrito Federal, porque derrubou um governo inteiro. E ainda levou conselheiros do Tribunal de Contas, membros do Ministério Público denunciados também, deputados, que eram deputados distritais. E a gente... tudo isso foi direto pro STJ. Começou com um inquérito no STJ por conta do Tribunal de Contas, do Conselheiro do Tribunal de Contas. Então, foi tudo pro STJ. Então, a gente começou com uma ação originária no no STJ, na Corte Especial, com 38 acusados. Nossa. Então, assim, era uma coisa gigantesca. Tinha delação premiada. No momento em que a delação premiada ainda patinava, lá em 2010, a gente não tinha uma lei regulamentando detalhadamente a questão da delação, que só veio depois. Então, uma delação premiada muito atabalhoada, do Durval Barbosa, né? E jornal, todo dia, notícia todo dia. E aí eu caio de paraquedas pelo Leonardo Bandarra, que, em princípio, ele só tinha um processo administrativo, ainda não tinha ação judicial, a gente começou. E aí começamos a fazer a defesa dele no processo administrativo, pesadíssimo, porque aí o MP se volta contra ele, e aí aqui eu falei aquele dia que ele era o cliente mais difícil, porque ele era procurador de justiça. Promotor de justiça. E por que isso é difícil? Porque defender um político é difícil, mas de um político não é correto. Mas dentro da cultura de corrupção que a gente vive, tá todo mundo acostumado a ver político sendo denunciado. Sim. Todos os dias, né? Empresário, por questões fiscais, estamos acostumados a ver. Agora, um membro do Ministério Público, o chefe do Ministério Público, denunciado por extorquir o governador, é algo diferente e algo que pesa. E depois, eu ouvi algumas vezes no CNMP que foi o caso mais grave que o CNMP julgou. E eu caí de paraquedas nesse processo, né? Então, aí a gente foi e lá eu fiz coisas que hoje eu não sei se eu faria assim desavisadamente como eu fiz, porque você chegava nas sessões de julgamento, era imprensa, era tanta imprensa e foto, que você não conseguia nem olhar para frente de tanta luz que tinha. E eu cheguei lá no dia do afastamento cautelar dele para sustentar. Lotado.
E aí, eu fui para a sustentação, ele estava sendo acusado de extorquir o governador Arruda, né? E eu não pedi autorização de nada. Eu não pedi autorização para fazer o que eu queria fazer. Eu me preparei para aquela sustentação oral, eu conhecia todo o processo, eu fiz todas as audiências, então eu sabia de tudo. E eu cheguei lá e fui falar que era uma coisa muito absurda, porque ele era acusado de uma extorsão, onde a própria vítima negava a extorsão. Porque o Arruda, durante a inquirição dele, eu perguntei diretamente, governador, o doutor Leonardo Bandarra lhe pediu alguma coisa? Não. O doutor Leonardo Bandarra lhe ameaçou de alguma coisa? Não. O doutor Leonardo Bandarra, por intermédio de outras pessoas, tentou obter algum benefício do senhor? Não. As minhas relações com ele são absolutamente corretas. E aí eu disse, excelências, eu não vou falar aqui, eu vou colocar a palavra da vítima. E aí eu dei um play no meu notebook com uma caixinha de som, sem pedir autorização para ninguém, veio a voz do Arruda, dizendo tudo aquilo no julgamento, e os conselheiros se ajeitando na cadeira, assim. O que a gente faz tipo, aqui? essa menina é maluca, né? O que a gente faz? E agora, né? Então, foi uma coisa muito desafiadora, mas ele foi afastado, apesar de tudo isso. E depois, assim, os feedbacks que eu tive dos bastidores foi de que nada do que eu dissesse naquele dia ia mudar aquela situação. O conselho ia afastá-lo, de qualquer maneira, porque o conselho, isso eles falaram na sessão, precisava cortar da própria carne e provar que era capaz de não ser corporativista e dar uma resposta. Então, assim, apesar de todo o trabalho e que quando eu entrei, depois me disseram que quando ele entrou comigo, disseram assim, nossa, uma menina tão jovem para um caso tão difícil. E depois que eu saí, disseram, puxa, o caso é difícil, mas a advogada é boa. Que legal. Então, assim, isso foi muito legal. E aí, disso, evoluiu para 2 ações penais, né? Que, com base nos mesmos fatos, na Corte Especial. Muito difíceis, julgamento muito difícil. Sustentação oral, em Corte Especial, 1 hora de sustentação oral. Aqui uma pergunta, porque eu acho que é legal. A grande maioria dos advogados, a gente sabe disso, não vai ter oportunidade de atuar numa ação penal originária, às vezes no STJ, no TRF. Peculiaridades e aprendizados de atuar numa ação penal originária, como um caso desse. O que você pode comentar pra gente? Peculiaridades da atuação numa ação penal originária. Bom, a começar pelo recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, é uma sessão de julgamento. Então, você vai fazer a sua resposta à acusação, mas você vai sustentá-la perante todos os desembargadores. Então, você vai precisar, já no recebimento da denúncia, visitá-los, preparar os seus memoriais e visitar todos os desembargadores e preparar a sua sustentação oral para o recebimento da denúncia, já no início. E daí você visita todos? Todos. Porque o que acontece, gente? Quando você Daí vai... você já leva memoriais? Já. No momento ali a denúncia nem foi recebida ainda. Isso. E você já tá levando memoriais nos gabinetes dos ministros ou desembargadores. Exatamente. Por quê? Quando a gente está num colegiado, e isso vale não só para ações penais originárias, mas para as turmas também, quando a gente está num julgamento de segunda instância, a turma, o colegiado, conhece o seu processo através do relator. E o relator leva o processo para a turma fazendo o seu relatório segundo a sua própria leitura. Então, eles vão conhecer o meu processo pelo relatório do julgador. Eu não quero isso. E eu não vou perder a oportunidade de que eles conheçam o meu processo pela minha versão. Que eles já cheguem na sessão de julgamento tendo me recebido, escutado a minha versão, lido o meu memorial. Então, por isso, eu visito todos. Então, essa é a primeira peculiaridade. Você já tem uma sessão de julgamento. Lá no início, ali você já pode conseguir um voto vista. Né? Ali você já tem uma chance de virar o voto do relator, porque são muito mais desembargadores. Então, se numa turma você tem 3 ou 5, se for nos tribunais superiores, lá você tem 14. Então, a chance de você virar um voto contrário é muito maior. Né? Essa é uma primeira peculiaridade. E a outra, que eu considero muito relevante, é que você vai, na sessão de julgamento do mérito, ter uma sentença formada na sua frente naquela sessão ali. Os julgadores vão estar julgando o mérito do processo naquele momento. Então, você não tem segunda instância. Você já vai para recurso especial. Recurso especial, você não discute prova. E aí, eu sempre faço essa ressalva quando eu vou para um julgamento de uma sustentação oral de mérito ou quando eu vou entregar memoriais num mérito de uma ação penal originária. Excelências, nós estamos diante de uma ação penal originária.
Vossa Excelência estarão aqui e agora examinando a prova. E eu não tenho outra oportunidade. Eu não vou poder revisar essa prova. Eu não tenho recurso de apelação. Portanto, o trabalho de Vossas Excelências, nesse momento, é fundamental para que essa prova seja examinada na minúcia, com toda a cuidado, com toda a atenção que o caso merece. Porque a gente não tem segunda instância. E aí eu vou complementar aqui falando por que o caso da Leonardo Bandarra foi importante para mim. Porque no primeiro processo criminal eu consegui a absolvição dele na Corte Especial. O segundo ele foi condenado. E foi condenado por 6-5. Por um voto. E aí eu não tinha recurso de apelação. Mas veja, com o tribunal rachado. Metade dos desembargadores entendiam que não tinha provas para condená-lo. E a outra metade entendia que tinha, segundo o relator. E aí, o que eu fiz? Só que, assim, como todo esse processo vem da delação premiada, de uma delação premiada, que era a delação do Durval Barbosa, o Bandarra já tinha sido absolvido da extorsão do governador Arruda. O tribunal já tinha dito que não tinha nenhum indício de que ele tivesse participado dessa suposta extorsão. Mas tinha esse outro processo dizendo que ele poderia ter vazado uma operação sigilosa. E aí, 6-5, eu falei, o que eu vou fazer? Eu fui ler e vi que o voto que o condenava dizia o seguinte, partia da premissa que teria efetivamente que partir, que era, não posso condenar só com base na palavra do delator. Porém, eu lia o voto e o que o relator usava? A palavra do delator. Muitas vezes dizendo assim, fulana disse que o delator disse para ela. Beltrana disse que viu o delator dizendo. Gente, isso é a palavra do delator. Porque ninguém tinha escutado ou presenciado o fato. Então, eu fiz uns embargos de declaração com efeitos infringentes, baseado numa contradição tamanha que, se sanada, era capaz de mudar o juízo condenatório. E aí veio um voto nos embargos de declaração, acolhendo os meus embargos, dando efeito infringente para absolver o meu cliente. Só que o relator votava sim, e, de novo, foi 8-7. Nossa. Meu Deus. 7 diziam realmente, só tem a palavra do delator. Nós não podemos condenar com base nisso. E 8 diziam assim, olha, realmente está estranho isso, porque parece realmente que ele é inocente, mas nós estamos em embargo de declaração. Nós não podemos abrir este precedente da corte em embargos de declaração ficar mudando seus julgados. E eu perdi por um voto. Fui ao Superior Tribunal de Justiça, discuti a matéria jurídica, qual o efeito, o alcance dos efeitos infringentes dos embargos de declaração. Eles tinham ou não tinham que ter analisado essa contradição? O que o STJ me falou? Tinham que ter analisado. Anula o julgamento. A Corte Especial vai julgar de novo este processo e precisa enfrentar. Resultado, Leonardo Bandarra absolvido, depois de 14 anos. Ou seja, foram 14 anos de luta. Eu nunca desisti e eu nunca desistiria. Porque ele é inocente. Ô, Gabriela... Chega a arrepiar aqui, gente. Nossa Senhora. Eu disse a ele falou, meu Deus, eu falei, eu te entregaria isso nem que eu fosse a Corte Interamericana de Direitos, mas eu te entregaria essa absolvição. Então, assim, já legal. Falando de casos de operação relevantes e de peculiaridades de advogar em corte especial. Fantástico. Agora uma pergunta. Como é que cobram honorários num caso desse? 14 anos de trabalho. Eu ganhei muito menos do que eu mereci, né? Obviamente, né? Porque ninguém nunca consegue dimensionar que o processo vai levar todo esse tempo. Né? E isso é uma arte, isso é uma coisa muito difícil de cobrar honorários. Porque a gente, no processo penal, a gente pega um processo para trabalhar 5, 10, 15 anos. E aí, se você faz uma proposta aqui de 100... de 200, de 1 milhão, você tem que dividir isso por quanto tempo? E é isso que o cliente às vezes não entende. Nossa, mas é muito caro. Eu falei, é caro, mas você vai acabar de pagar, vai esquecer que pagou, os anos vão continuar passando e eu vou continuar trabalhando para você com a mesma dedicação e empenho do primeiro ano. Então, você tem que prever que você vai trabalhar muito. No final, acaba que a gente trabalha mais do que imaginava sempre. Sim. Né? Então, assim, para cobrar honorários, você precisa ter, assim, esse processo aqui eu acho que eu vou conseguir, eu tenho um bom direito. Hoje não é mais assim, gente. Os tribunais tá muito difícil. Tá muito difícil. Tá difícil de conseguir audiência, tá difícil de conseguir despachar, tá difícil de sustentar. Os processos estão indo para o julgamento virtual. Ninguém quer mais receber. Botam você a sustentar lá pro vídeo. Então, assim, tá cada vez mais difícil da gente ser ouvido. Mas a gente não trabalha menos por conta disso.
A gente trabalha igual ou até mais, pelo desespero de tentar ser ouvido. Então, você tem que fazer uma proposta de honorários pensando em tudo que envolve. E fora a saúde emocional, né, gente? Que no processo penal, eu sou advogada há 20 anos, eu não consegui fazer esse filtro ainda. Eu sofro, eu me desgasto, eu fico doente. É um negócio doido, assim, porque eu me envolvo, sabe? Agora, a gente não pode passar do limite do envolvimento, daquele envolvimento que nos deixa cego. Porque a gente é técnico. A gente tem que filtrar a raiva, o desespero e a emoção do cliente para, de tudo isso, só levar o que efetivamente importa, o que efetivamente é técnico para dentro do processo. Tem coisas que não vale a pena levar e que você não pode. Entendeu? A gente tem que ser esse filtro. E é difícil, né? Porque... É muito difícil. Inclusive, eu entrei num caso, agora eu não vou comentar, porque é um caso que eu estou atuando, de muita repercussão, que os advogados me chamaram para atuar. Se eu falar o caso, os advogados vão saber quem são, então eu não vou falar. Mas que os advogados estão contaminados. E eu talvez eu também estaria se eu tivesse na pele deles, porque o caso é muito difícil, envolve o emocional demais. Mas eu entrei e falei, gente, que bom que vocês me contrataram, porque eu tô conseguindo ver coisas aqui que eu acho que vocês não estão enxergando. Os advogados já estão dando um passo além no desespero, sabe? Sim. E extrapolando, às vezes, com o julgador, extrapolando no tom das petições, indo para um bate-boca jurídico dentro do processo que não vai levar a nada, porque tudo que o MP vai não, eu tenho que responder. Não, calma. A gente vai responder no momento certo, da maneira certa. Isso não requer uma resposta agora, isso requer que lá no julgamento a gente vai mostrar. Então, a gente precisa ter essa consciência de que o processo penal não pode virar um palco para violência institucional, que é muito comum, como acontece no tribunal do júri, quando esses promotores fazem isso contra essas advogadas. E no tribunal do júri, os ânimos estão sempre à flor da pele, né? Porque envolvem crimes mais graves, envolve uma sede de justiça, de resposta social e, às vezes, até de vingança, né? Então, acontece muito. Mas dentro de crimes econômicos, dentro de crimes, de outras naturezas de crimes sexuais, contra a honra, acontece também. Porque, às vezes, as pessoas, elas são tão desesperadas por serem acusadas injustamente, ou porque você pega um juiz que pesa na mão, um promotor que exagera na denúncia, que tem um excesso acusatório, um excesso de linguagem na denúncia, que transforma uma pessoa num criminoso tão horroroso. Você lê a denúncia, você fica tão horrorizado, que o advogado quer combater aquilo. Mas a gente tem que ter um limite de ética, técnica. A gente tem que ser firme. Tem que dizer o que tem que ser dito, mas da maneira técnica e correta. Então, a gente tem que fazer esse filtro. E uma coisa que eu percebi errando foi que, assim, aqueles casos em que a gente precisa atuar de forma mais forte, com mais firmeza, quando a gente extrapola, a gente perde, porque os argumentos se enfraquecem completamente. Então, assim, a audiência que eu participei, que eu estava envolvido com um caso absurdo, e batendo boca lá com outros advogados, com o membro do Ministério Público, com o juiz, perde muita força, assim. E a gente perde a credibilidade também. Quando a gente mantém a elegância, quando a gente mantém os argumentos. Claro que com aquela firmeza, às vezes, com calor, às vezes tem que falar mais alto e tudo, mas mantendo ali o controle emocional tem muito mais eficácia do que já partir para cima. Exatamente. E que dentro de um processo judicial, as coisas a gente combate juridicamente. Então, assim, partir para ignorância, apelar, não é o lugar. Né? Às vezes, até você vai ter que ingressar com outro tipo de ação, depois por alguma coisa que aconteceu ali, algum crime contra a honra, algum excesso, uma representação no CNJ, no CNMP. Se tiver que ser feito, será feito. Mas, assim, vamos cuidar com os adjetivos, vamos cuidar com a forma de fazer, porque a gente pode ser extremamente firme, extremamente duro, sem ser deselegante. Sim. Não, e aqui eu gosto de comentar uma frase que eu ouvi de um juiz federal que eu nunca esqueci. Que foi o único caso que aconteceu na minha carreira, porque eu estava numa audiência, instrução e julgamento, e a gente ouviu a primeira testemunha, e quando terminou o depoimento da primeira testemunha, o juiz virou assim: doutores, eu estou trancando a ação penal de ofício, concedendo a ordem para trancar a ação penal de ofício, porque é um completo absurdo. Aí começou a fazer a decisão dele gravada. Gente. A procuradora da República começou a se remexer na cadeira e ela começou, dava pra ver assim, borbulhando, sabe? Aí ela começou a bater boca com ele. Eu fiquei assim, bom, vou ficar aqui na minha, tranquilo. Espectador desse negócio. E aí, quando acabou tudo, ele manteve a decisão, trancada a ação penal. Ela, vou recorrer, beleza.
Aí falou uma frase que eu nunca esqueço. Depois eu conversando com ele, né? Ele falou assim: doutor, quem tem paixão são as partes. Eu sou juiz. Essa é a técnica. Essa é a minha decisão. Não está satisfeito? Recorra. Recorre, Acabou. é isso. Então é bom a É gente ter isso. essa visão dos Sim. jogadores, porque a gente traz pra gente, né? É. Se eu levar pra muita paixão, eu vou estar me distanciando do próprio jogador. Claro! E E você perde a inteligência emocional que você precisa para atuar em favor do seu cliente. A gente perde isso quando a gente tá. E isso, como eu falava nos casos do júri, principalmente, você tem que ter muito cuidado para não desbordar da emoção que requer pro passional. Porque a paixão é burra, gente. Então, assim, o direito penal envolve muita emoção sempre. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. E filtrar muito, assim, desde a história que a gente escuta do cliente até o que a gente vê vive dentro do processo. Enfim, porque às vezes o cliente vem com uma história, você ouve, não dá pra comprar assim, não, gente. Porque tem cliente que nunca vai te falar a verdade. É verdade. Nunca Você vai tem advogados que insistem, né? Fala, olha, eu quero saber a verdade. Não posso. E tem advogados que falam, olha só, cara, eu não impressiono o cliente, não. Eu leio os autos ali e trabalho com a verdade do processo. Queria te escutar sobre isso, Gabi. Como é que é o seu posicionamento? Você quer saber o que aconteceu propriamente? Ou... Então, eu acho que eu sempre faço isso. Eu ouço a história e aí eu começo a fazer perguntas. De pontos que, pra mim, não estão claros ou que não fecham. E aí, quando assim, que eu vejo que pra mim aquela história não é verdadeira, eu falo, olha, eu tô com dificuldade. Porque, assim, pelo que você me traz, tá difícil. Ouvindo essa história, fica difícil acreditar que tenha sido dessa maneira. Eu não tô dizendo que você tá me mentindo, mas é difícil. Eu vou te falar o seguinte, eu preciso que você seja honesto comigo. Porque eu não tô aqui pra te julgar, eu tô aqui pra te ajudar. Quem vai te julgar é o juiz. Eu sou sua advogada. Então, você vai me trazer a história como ela efetivamente aconteceu e, a partir daí, a gente vai decidir se a gente vai contar essa história como ela aconteceu ou se a gente vai criar uma linha de defesa que contextualize essa história dentro de uma margem legal. A gente vai escolher. Mas, para isso, eu preciso saber da história, porque eu não posso ser surpreendida. Se eu for surpreendida no meio do caminho, vai atrapalhar a sua defesa. Então, eu preciso saber. Ou, às vezes, a pessoa traz coisas que são contraditórias. E aí eu digo assim, olha só, mas para arguir essa tese, com esses fatos que você está me contando, não dá. Então, e tem clientes que seguem batendo, dizendo que estão falando a verdade, que é isso, que juram que é assim, que é assim, que é assim. Bom, então tá bom. Eu posso afirmar isso? Você me garante que eu posso ir nessa linha? Você vai assumir a responsabilidade. Né? Então, assim, tem coisas que eu acho que eu nunca vou saber. Ô, Gabi, uma coisa, trato com o cliente. Você comentou mais cedo que você sempre gosta de passar um feedback ali. Tem uma coisa, cara, que advogado é péssimo com WhatsApp, né? E não consegue responder os clientes e aquela coisa. Como é que você faz aí a gestão dos clientes? Respondo tudo. Cria grupo, tal, com o cliente, com a família, essas coisas. Como é que você faz para gerir esse dia a dia com o cliente ali? O cliente, para mim, é prioridade. Sabe? Se eu não atendo é porque eu tô ocupada. Ou porque eu tô numa reunião, ou porque eu tô numa audiência, ou porque, assim, eu atendo porque, assim, a pessoa te contratou para você prestar um serviço. E por mais que o seu serviço seja cumprir os prazos, fazer as audiências e tal, dentro do processo criminal é diferente. Você tem um conteúdo emocional ali, as pessoas adoecem. Sim. E adoecem mesmo. Eu já vi pessoas desenvolverem câncer. Eu já vi pessoas ficarem surdas por conta do estresse emocional. Eu já vi gente morrer. E não foi uma pessoa só. Pelo menos 2 clientes já vi morrerem de câncer e eu tenho certeza que teve um componente emocional, assim, porque a vida deles abalou de prisão, invasão da casa, os filhos vendo a pessoa ser presa, entendeu? É muito pesado. Enfim, então, assim, às vezes o cliente está muito angustiado com uma coisa que você vai resolver numa conversa de 1 minuto. Então, pra mim, assim, eu não consigo não dar essa assistência, não dar esse feedback. Às vezes tem cliente que é chato, tem cliente que é chato mesmo. Se o cara me ligar 10 vezes no dia, eu não vou atender as 10. Final de semana, assim, à noite? Atendo sábado, atendo domingo, atendo à noite. Se ele me ligar 10 vezes, eu vou atender uma, né? Eu vou esperar as 10 e vou retornar uma vez só, com tudo. Eu vou dizer, olha, vejo que tá ligando, olha só, eu tô ocupada, assim que possível, eu vou te retornar e retorno. Tá? Porque eu acho importante
Eu acho que não é só... Eu acho que a gente tem esse componente de... Eu falo assim, o cliente chega pra gente no pior momento da vida dele. E você ainda tem que cobrar honorários que às vezes são caros, né? Eu acho muito difícil essa nossa missão, assim. Você tá ali na pessoa desesperada, sofrendo, e você ainda tem que cobrar um honorário naquele momento, é difícil. Mas eu digo que o cliente vem com uma mochila pesadíssima e eu digo, deixa a mochila aqui e vai viver a sua vida. Quem vai cuidar dessa mochila agora sou eu. Porque você não pode fazer nada para te ajudar no processo criminal. Eu posso. Então vai viver a sua vida. Eu vou cuidar disso aqui. Agora tá comigo. Então, assim, você dá aquele abraço e tamo junto. E você escolhe causa. A gente tava falando isso aqui mais cedo. E hoje, graças a Deus, eu consigo fazer isso. Eu acho assim, eu quero que fique muito claro. Eu acho que todos têm direito à defesa. Todos os processos merecem, todos os casos merecem uma defesa, merecem um processo justo, uma pena justa. E o processo penal serve para isso. Eu falo que, assim, precisa parar de acontecer o que acontece do advogado criminalista ser confundido com o cliente ou com o crime que o cliente cometeu. Nós não defendemos o crime que as pessoas cometeram. Nós não defendemos as pessoas, nós sequer defendemos as pessoas. Nós defendemos os direitos das pessoas. O direito a um processo justo, o direito a não ser acusado injustamente, o direito a não ser condenado injustamente, ou o direito à presunção de inocência, o direito a uma aplicação correta da pena. Então, qualquer processo é justo. Agora, tem processos que não me agradam como pessoa trabalhar. Que eu tenho dificuldade de trabalhar. Eu tenho dificuldade de trabalhar em processo de estupro. Eu tenho dificuldade de trabalhar em processo de crimes sexuais. A não ser que seja, assim, às vezes ali uma negativa de autoria. Mas aí é uma questão minha. Já trabalhei, já atuei em alguns casos. Mas eu não me sinto confortável. E hoje, graças a Deus, como eu tenho um escritório que é meu, eu consigo escolher. A minha especialidade são os crimes econômicos. Crime contra a administração pública, né? Crimes eleitorais, às vezes, também. Então, assim, eu quero trabalhar na área na qual eu me especializei. É essa. Hoje, por exemplo, se eu for procurada para fazer um júri, se eu quiser muito fazer, eu vou procurar um colega técnico, expert em júri. Fantástico. Então, assim, hoje eu escolho. Ou, por exemplo, assim, se é uma causa que é um cliente muito difícil, porque não está contando a verdade, ou porque é um processo que vai me exigir um estresse emocional que às vezes eu não estou disposta a passar naquele momento, hoje eu consigo fazer essa escolha. Mas não que existam processos melhores que outros processos. Não, todo processo é processo. Todo crime é crime, gente. Homicídio é crime, sonegação fiscal é crime. Não tem, mas o meu crime... Não, tudo é crime. As pessoas têm que ter essa consciência. Quando tem esse preconceito, nossa, mas você é criminalista. Me escuta, meu amigo, você nunca sonegou um imposto? Pensa bem, talvez já tenha sonegado. É crime, viu? Então, Excelente. assim, hoje escolho, mas não porque uns são melhores que outros. Fantástico. Gabriela, a gente até trabalhou as questões aqui das coisas superiores, mas acho que o pessoal vai aprender muito, muito, muito com você. A gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Sem dúvidas. Então, se você puder dar dicas a respeito de despacho nas coisas superiores, o que você orienta? Bom, eu acho que o despacho é fundamental. Inclusive, até pedi para o André esses dias um depoimento de um ministro falando isso. O despacho ajuda o julgador. O despacho ajuda o julgador a olhar mais objetivamente para aquela demanda. Porque pensa, às vezes você faz a sua peça lá, e isso é uma coisa que eu falo, vamos aprender a escrever menos, vamos aprender a escrever menos. Vamos escrever o fato, o direito violado e o pedido. A doutrina e a jurisprudência, o juiz sabe. Então, assim, vamos parar de ficar transcrevendo milhares de doutrinas, aquelas emendas desse tamanho, de 5 páginas de emenda. Gente, ninguém lê aquilo. Ninguém lê aquilo. Você precisa citar o número do seu precedente, a parte essencial do que diz respeito. Às vezes, um julgado fala de várias coisas, 10 coisas, e num ponto tá o que você precisa. Vamos parar com isso, né? Então, assim, você já faz uma peça que é grande, às vezes o processo é volumoso, chegou lá no Superior Tribunal de Justiça com uma demanda imensa. Imagina, um país do tamanho do Brasil, que tem um tribunal superior com 2 turmas criminais, com 10 ministros. Todas param lá. Todas param lá.
Então, assim, como é que você quer que eles examinem? Se você não for diferenciar o seu processo, né? Destacar o seu processo, demonstrar por que ele é diferente dos outros, o que tem, qual que é a peculiaridade que o seu processo tem, muitas vezes ele vai cair lá no automático, vai passar correndo lá pela assessoria, o ministro vai passar os olhos no processo, não vai ver nada de muito discrepante e ok, vai para a sessão. Se você não despachar e não sustentar, vai para o precedente. Vai para a jurisprudência, vai cair na jurisprudência defensiva, entendeu? Então, assim, o despacho, ele é fundamental. Mas, para isso, você tem que transformar o seu despacho num momento útil, para não perder tempo. Então, assim, você precisa preparar um memorial, que é um resumo do seu pedido, resumo da sua causa. E aí eu falo sempre assim, de 2 a 5 folhas, mas 5 já tá ficando muito, né? Você precisa ali... É como se você fosse contar para alguém o que é o seu caso. O meu caso é um HC de licitude da prova porque a escuta extrapolou o prazo legal. Ou é um HC de licitude da prova porque... eu gosto sempre de contar esse caso. O Ministério Público colocou escutas num coautor para flagrar o delito sem autorização judicial. Pronto, você já contou o caso. E aí você vai dar alguns detalhes disso aí, é claro, um memorial sucinto. E eu sempre falo o seguinte... Aproveite o seu memorial para colocar em anexo coisas que são relevantes. Por exemplo, aquela prova que você está pedindo para o ministro ir lá olhar, se for uma folha só, anexa no memorial. Uma foto, quando essa foto for muito importante. Uma tabelinha, quando tiver um dado importante. Uma certidão, às vezes é uma certidão que comprova ali alguma coisa. Coloca no seu memorial, porque quando você estiver despachando com o ministro, você pode dizer, inclusive, ministro, está aqui, ó, na folha tal. Porque daí você tem a garantia de que ele vai ver. Uma vez que você entrega o memorial e vira as costas, você não sabe se ele vai lá no processo olhar, ou se a assessoria vai olhar. Então, assim, coloca em anexo no seu memorial essas coisas que são jogo rápido, né? 1 folha, 2 folhas, 3 folhas ali, que você pode demonstrar o que você está falando. Eu tive um caso agora de nulidade de citação por edital, em que o juiz mandou citar o cliente para um júri por edital, porque não localizava. E a oficial de justiça dizia que tinha feito contato. O oficial tinha ido na casa dele, não tinha encontrado, e ela fez contato nos 2 telefones e que ele não atendia. Só que os telefones não eram aqueles. Ela discou o número errado e o outro não era aquele. E estava na certidão. Ele veio, ministro, está aqui a certidão. Esse número não é o dele. Então, assim, é uma coisa que comprovava que essa localização não esgotou as tentativas de localização, porque não ligou no telefone certo, gente. Sim. Você comprova com uma certidão no memorial. É uma coisa muito simples que pode anular um júri. Ô, Gabriela, esse é inclusive o tema que você fala ali na nossa imersão. E eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. Essa questão dos memoriais. O advogado, muitas vezes, tem medo ali de falar com os ministros e não sabem a forma. Quero te perguntar. Só devo tentar despachar com o ministro? Não, ou tem momentos que a assessoria é melhor. Eu entrei na sala do ministro. Às vezes o ministro nem deixa você sentar, né? Você despacha de pé ali. Sento, não sento, aceito café, não aceito café. Cheguei ali no gabinete. O que eu faço? Modus operandi. E outra coisa, a entrega também. Protocolo, tem advogados que tem essa protocolo no processo? Manda só por e-mail? Só entrega o físico? Como é que você faz? Bom, eu faço o seguinte... já mais ou menos expliquei aqui o memorial. Uma coisa muito sucinta, coloca alguma coisa ali, ok. Você chegou na audiência, é válido despachar com quem te disponibilizarem. Hoje está muito difícil, gente, marcar audiência com os ministros. Por conta dessa demanda, às vezes tem gabinetes que você liga, a ministra está com a agenda fechada, a ministra está com a agenda fechada, só a assessoria. Não perde a oportunidade. Despacha com a assessoria. Em alguns casos, tem assessores que trabalham há anos, há 20 anos com aquele ministro. Já sabem como o ministro pensa. Já conhece. O ministro já confia tanto no assessor que o que o assessor está falando para ele ali tem fé pública. Né? Então, vale muito esse despacho, porque às vezes ou o assessor ou o chefe de gabinete já vai encaminhar aquela linha do que você está colocando. Então, assim, não perca a oportunidade. Se não conseguir despachar com o próprio ministro, que, claro, sempre a gente acha que é o ideal, despacha com a assessoria, tá? Então, não percam essa oportunidade. Chegou no gabinete, eu sempre falo isso. Sejam muito educados, breves, objetivos. Então, você vai tratar todas as pessoas que estiverem na audiência por doutor. Se é doutor, se não é, não sei, trata por doutor. Doutora fulana, doutora esclana. Se for o ministro de Vossa Excelência, né? E aí, vocês vão chegar... Eu sempre gosto de agradecer a oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade de receber a defesa. Seremos breves.
Ministro, em respeito ao seu tempo, seremos breves. E aí você vai começar a explicar, bom, do que se trata aqui? É um habeas corpus de prisão preventiva, que ataca a falta de fundamentação válida para essa prisão. Por quê? O magistrado utilizou esses argumentos, e aqui está provado que ele está usando a gravidade em abstrato, porque esses argumentos seriam válidos para qualquer outra decisão judicial. Não tem nenhum elemento que individualize o caso concreto. Então, você vai falar, resumidamente, o que você precisa dizer e salientar para o ministro algum ponto. Mas, veja, ministro, esse caso, inclusive, essa prisão foi decretada de ofício. Aí me diz, de ofício? De ofício. Não tem pedido do Ministério Público. Tá? Então, assim, quando tem uma coisa muito diferente, seja enfático nesse ponto. Inclusive, ministro, essas provas que se pretende anular, toda essa investigação começou com uma denúncia anônima. Denúncia anônima? Sim. Tem certeza? Sim, Vossa Excelência pode verificar. Aqui o relatório da autoridade policial, onde fala que a denúncia está anônima, aqui, ó, ministro, leva o documento. Ou usa técnicas de visual law, coloca ali no seu memorialzinho um trechinho, um print de alguma coisa que você possa mostrar. Eu, inclusive, fiz uma coisa esses dias, que o delator, em 10 processos, dizia que não viu o cliente. Nunca vi, nunca falei com ele, nunca pedi nada para ele, nunca nada, nunca tive contato. Em 10 processos. Eu perguntei a mesma coisa, ele respondeu a mesma coisa. E aí a gente fez uma edição de 1 minuto. Já viu? Não vi. Já falou? Não falou? E eu levei o vídeo. E falei, se Vossa Excelência me permitir, eu tenho aqui um vídeo de 1 minuto. No seu celular mesmo? Eu gostaria de exibir. Eu tenho o QR Code dele na inicial, mas eu gostaria de exibir ele. É 1 minuto. Mostrei. Isso causa um impacto visual. Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Porque o ministro vai gravar aquilo. Então, você fala isso. E aí, você tem que ter aquela sensibilidade de perceber como está sendo essa escuta. Tem ministro que vai ficar quieto só te olhando. Não vai falar nada, vai se ajeitar na cadeira e vai levantar. Gente, sua conversa acabou por ali. A não ser que você tenha alguma coisa muito relevante que você ainda não conseguiu falar. Ministro, só mais uma coisa que é muito importante. Eu gostaria de fazer mais uma colocação muito relevante. Você precisa concluir. Né? Mas você precisa ser breve. Se você está vendo que ele não está mais com paciência de te ouvir, vai rápido no ponto que você precisa, mas fale. Porque também é obrigação deles receber os advogados. Então, assim, não adianta você ficar falando demais se você está vendo que ele não está ouvindo, mas você também não pode deixar de falar o essencial. Você sai correndo, tá? Então, assim, seja breve. E, assim, algumas vezes eles vão te fazer perguntas. Esteja preparado para respondê-las. Fantástico. Precisa conhecer o processo. Aceitar café, água, eu acho assim... A não ser que você já tenha uma liberdade maior com esse julgador, já conheça um pouquinho mais e tal, eu prefiro não aceitar tomar lá na sala de espera e não tomar dentro do gabinete, porque às vezes acabou, sua água, seu café estão ali, vai te atrapalhar na hora de falar. Foca no ministro, foca no chefe de gabinete. Dê o seu recado. Você tem 10 minutos, normalmente é o tempo que você vai ter. A não ser que perguntas sejam feitas. Às vezes tem ministro que abre o computador, deixa eu ver. Quer olhar o processo, faz alguma pergunta. Aí você vai ficando mais à vontade e vai contribuindo cada vez mais. Isso é sensacional se acontecer. Porque aí, efetivamente, você concluiu com sucesso a sua missão de despachar. Então, assim, não adianta eu dizer aqui, gente, vai ser sempre maravilhoso. Não, vai ter vezes que você não vai ser ouvido como você gostaria. Mas você não sabe como vai ser, então você não pode desperdiçar a sua oportunidade. Até porque tem alguém esperando e contando muito com o seu trabalho. Então, você tem que usar todas as oportunidades. Excelente. Muito bom, né, João? Despacho Muito com bom. todos. E aí, depois do pedido de vista, quando a gente consegue, eu despacho de novo. João, caminhando aqui, pelo menos para minhas perguntas finais, acho que tem um ponto que eu acho que é o mais marcante, assim, uma coisa que você comentou muitas vezes, conhecer o processo, conhecer o processo. E sabe o que o Pedro Ivo falou aqui? Ele falou, André, o que eu noto muito? Tem advogado que é muito bom e não conhece o processo. O cara é muito bom tecnicamente, mas ele não é bom de estudar o processo. E tem um trabalho meia boca. E tem advogado que é mais magro tecnicamente, assim. O cara não tem muita carga técnica, mas é o cara que conhece o processo e às vezes presta um trabalho ainda melhor. Eu queria te escutar, essa derradeira pergunta, assim, técnica. Como você, Gabriela, estuda o processo? Imprime, postita, pinta. O que você faz com... Nossa senhora, eu faço uns carcel. Eu imprimo, eu ponho post-it, eu faço tabela, eu faço relatório, eu marco, eu faço um mapeamento do processo. Das peças relevantes, dos depoimentos relevantes. Você estuda na ordem, assim, como é da página 1? Ou tem gente que estuda de trás para frente? Normalmente eu começo a denúncia.
Aí, quando a denúncia vai se reportando a elementos da investigação, eu volto na investigação para ver. Porque às vezes a investigação é muito longa. E assim, se você já tem denúncia formalizada, é o seu limite formal. Então, assim, eu começo dali. E a partir da denúncia, eu vou pensando algumas coisas do inquérito. E às vezes, quando a gente volta, a gente vê que a denúncia não reproduziu o inquérito direito. Então, assim, eu começo dali para entender. Depois eu volto e examino o inquérito meu. Eu leio tudo. Eu leio tudo. Fantástico. Inclusive, às vezes, quando já tem, que eu já pego no fim, que tem tese de Correios, defesa de Correios, também é importante. Porque, às vezes, uma tese pode esbarrar na sua, ou um Correio pode ter trazido uma tese que você não trouxe que te ajuda. Então, assim, é importante saber a linha de defesa dos outros acusados também. E isso é uma coisa que é muito verdade. São duas tarefas que precisam ser executadas. O estudo do processo e a parte teórica. E tem gente que não tem essa musculatura teórica, essa bagagem teórica, né, que precisa. Mas isso a gente busca. Isso você pode buscar. Você pode estudar. Você pode acompanhar os julgamentos. Você pode estar antenado. Eu peguei um processo agora que estava muito bom. Mas quando, em parceria, né, já está subindo para o Tribunal Superior. Eu falei assim, peraí. Tem uma coisa aqui que você não alegou e que seria perfeito. A teoria da perda de uma chance probatória. O MP não fez essa prova aqui. E essa prova seria fundamental para a defesa provar a inocência ou para o MP provar que a defesa estava mentindo e não foi feita. Que é uma prova que normalmente é feita. Nós temos mais uma tese aqui. Isso, a expertise, o fato de acompanhar sempre a jurisprudência dos tribunais superiores, a doutrina e tudo que vem. Se você não fizer, você não vai ter essa ideia. Né? Agora, precisa saber examinar o processo também. Com um olhar clínico. E assim, ó, tudo aquilo que está indicado ali na denúncia, documental, eu vou lá e olho. Manifestação tal, eu vou lá e olho. Você tem que buscar, não adianta você se bastar com aquilo ali. Isso é raso. Você tem que ir lá buscar essa prova e ler ainda. Porque o MP vai pensar o que lhe favorece. De um depoimento, de um relatório de investigação, você vai ler a íntegra. É a mesma coisa que eu falo. Não adianta você ler ementa e usar a ementa como precedente. Você tem que ler o acórdão. Porque, às vezes, a ementa não reflete muito bem aquele julgado na sua íntegra, né? Então, a gente precisa estudar. Isso diferencia um advogado raso de um bom advogado. Ir a fundo. Não ler só o básico. Tem que ir a fundo. Muito bom. Uma questão... Pode falar, João. Não, eu estava querendo manter aquele tema das coisas superiores e até você trabalhando também as questões, assim, quando vai o processo para sustentação oral, qual é o passo a passo que você segue? Você tem um passo a passo, tem um roteiro? Como é que você... Desde o início, assim, desde os cumprimentos até o fechamento, como é que você trabalha assim com... Olha, hoje em dia, com 5 minutos de sustentação oral no agravo, a gente difícil. Excelentíssimos senhores ministros, já começa, né? Gente, eu cumprimento os ministros e ministras. Se tiver ministra, né? Faço questão de registrar excelentíssimos senhores ministra, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros. Recebam todos a saudação da defesa. E já vou pro processo. Porque, cara, você ficar lá... Vossa Excelência, que tem muita admiração, que é sempre uma honra, que bibibi. Cara, eles têm 20, 30 sustentações orais para ouvir. Eles já sabem que você... Seja respeitoso com o tempo dos ministros. Eu acho que isso é mais importante do que ficar fazendo elogio. Seja respeitoso com o tempo dele, seja breve. Seja respeitoso com o que você vai dizer. Leve uma discussão bacana, assim, que faça eles refletirem. Não ficar batendo em coisa que não tem nada a ver mais, que já está superado. Repisando em tese que não... né? Leve coisas instigantes para fomentar o debate. Leve informações relevantes que acrescentem no julgamento. Isso que eu acho que é importante. Isso é objetivo. Você conta do que se trata, e isso é uma coisa. Os ministros sempre falam, dispensa o relatório? Dispense sempre, por favor. Primeiro, porque você vai obrigar o ministro a ler o relatório se ele não quer? Não. Segundo, por conta daquilo que eu já falei, eu prefiro 1000 vezes eu relatar o meu processo do que ouvir o relato do relatório. Eu não sei como é que ele leu, qual foi a leitura que ele fez, se ele mencionou o que eu quero que mencione. Então, eu prefiro não perfeitamente, excelência, dispensa e olha, trata-se no presente caso de um habeas corpus que busca isso e aquilo, porque aconteceu assim, aconteceu assado. Conta o caso, mostra onde está a violação do direito, mostra qual é a lei aplicável, mostra que você tem já um precedente do tribunal ou distinguish, mostra que não é o caso, que a jurisprudência não se aplica ao seu caso porque o seu tem a seguinte peculiaridade. E acabou, gente.
Dê o seu recado com educação, breve, sem ficar contando. Eu já vi advogado no STJ, com 5 minutos, começar a falar da história do habeas corpus. Que isso? Da importância do habeas corpus. Eu falei, não. Tá repreendido. Não, gente, não. Não, né? Ensinando os ministros sobre habeas corpus. E perdendo o tempo dele e do Sim, cliente sim, sim. dele, né? Então, assim, é uma coisa que Nossa. não dá para admitir. Então, assim, eu acho que é isso, assim. É importante você preparar. Prepare a sua sustentação. Eu sempre preparo a minha sustentação. E eu sempre falo ela antes para ver se vai dar no tempo, para não extrapolar o tempo, né? Então, eu leio 2, 3 vezes ali, 4, 5, 6. Ou, às vezes, quando eu vejo que eu tô me enrolando numa parte, eu refaço. Às vezes, eu gravo para ver se vai dar no tempo. E aí, mais ou menos, eu já vou ficando com as coisas na cabeça para não ler, né? Porque eu acho que é muito enfadonho você ler. Você pode ler alguns pontos, assim, um trechinho da decisão que você precisa atacar, ou um trechinho do precedente que você vai falar, alguma coisa assim. Mas ler a sustentação é muito enfadonho, é muito cansativo para quem está ouvindo. Eu acho que é um convite ao desinteresse. Então, de variar a sua tonalidade de voz, de ser mais enfático nos pontos que requerem. Às vezes, se você vê que está perdendo atenção, chamar um ministro pelo nome, para buscar atenção para você de novo, fazer uma pausa, um silêncio, que eles olhem para você. Vejam, excelências, né? Do que está se tratando aqui? Faz aquela pausa, eles, às vezes, né? Então, assim, você usar recursos de oratória que possam chamar sempre atenção para você e para você. E se você não tem essa habilidade, faz um curso. Tem tantos cursos aí. Ninguém é obrigado a nascer sabendo, fazendo tudo. A gente tem pontos mais fortes, pontos mais fracos. Mas eu acho que é importante o advogado ser completo, né? A gente buscar essa qualificação quando a gente não tem. E assim, poder oferecer mais, sempre mais. Gente, nunca vai sair... Às vezes, a perfeição não existe, né? O que importa é a gente aprender com os erros. Então, se numa sustentação... Já aconteceu de eu sair pensando, poxa, hoje não foi meu melhor dia. Mas o que eu fiz de errado? Talvez eu tenha ficado nervosa com esse ponto, deveria ter estudado mais. Ou falei muito rápido, na próxima eu vou falar devagar. Ou não deveria ter feito assim. Então, tudo é aprendizado. Tudo. A gente aprende com os erros, vamos melhorar. Ou vamos assistir mais sessões para aprender com os erros dos outros. Não tem que aprender com os nossos, né? Para aprender o que não fazer numa sessão de julgamento, né? O momento certo de pedir uma questão de ordem, como fazer, não fazer no meio de uma fala do ministro, atravessando de uma maneira desrespeitosa, mas não deixar de fazer quando ela for necessária, de fazer o esclarecimento necessário para o seu processo. Então, assim, isso é um aprendizado que, assistindo sessões, é uma boa tática para aprender. Fantástico. Excelente. Fantástico. E tem uma coisa, né? Hoje em dia, poxa, tem portais como o MindJus que nós... Eu não sei se você sabe disso, Gabriela. O João sabe, óbvio, que ele que coordena o time jurídico. O nosso time assiste às sessões ao vivo. Para pegar as decisões Já que na são hora. na hora. Nosso time, toda terça-feira, fica uma por isso pessoa... que vocês soltam os casos. Por isso que é assim. muito rápido. A gente mobiliza umas 7 pessoas para sair naquela velocidade. 7 pessoas. Uma fica na 5ª turma, outra fica na 6ª turma e assistindo ao vivo. Às vezes saiu uma decisão ali favorável à defesa, nem foi publicada ainda. Já está anotado ali e o pessoal da nossa comunidade já tem acesso, já tem um direcionamento em relação à atualização imediato. E fora que muitas vezes a gente pega um corte que é relevante, né? Um comentário que um magistrado fez, que um ministro fez, que é um alerta para o advogado sobre a quantidade de processos, sobre um esporro que deu no advogado, ou seja lá o que for, ou uma belíssima sustentação, como teve agora a sustentação do NEF, que foi muito legal. Foi muito legal. Ontem a gente botou uma sustentação do César. Antiga. Então, antiga. Então, a gente faz esse monitoramento, poxa, para acompanhar, né? É. Isso é fundamental. Não, e isso que vocês fazem é de uma riqueza que eu acho que o advogado não pode perder de fazer esse acompanhamento, de entrar para uma comunidade como o MindJus, de seguir esses Instagrams, porque assim, gente, é uma maneira da gente se manter atualizado que é importantíssima. Porque não tem como o advogado estar lá produzindo peça, assistindo sessão, fazendo audiência. Então, assim, você no final do seu dia, dá uma passada lá no grupo do MindJus, se você é da comunidade, ou você lá no Instagram do MindJus, dessas comunidades jurídicas, do site do Supremo, do STJ, tá atento a isso é fundamental. Às vezes você tá no meio formulando uma defesa
e você vê um julgado que ainda não foi publicado, que você já pode até mencionar ali. Porque se você esperasse, tomar conhecimento disso, talvez você já tivesse protocolado sua defesa. Então, é importantíssimo estar atualizado. Até quando você é consultado por um caso novo, você saber, olha, o STJ, esse caso está decidindo assim. O Supremo tem um precedente assim. Gente, isso faz toda a diferença. Toda a diferença, toda a diferença. E, poxa, esse é um negócio legal. Assim, caminhando pro final já, não sei se o João tem mais alguma questão, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você comentou sobre erros. Erros que você cometeu na sua carreira, seja no início, seja agora, que você acha que vale a pena comentar para as pessoas não repetirem. E essa foi uma questão para contextualizar. Finalizamos aqui o Papo com o Tiziano e eu sempre pergunto, tem alguma coisa que eu não perguntei, que eu deveria ter perguntado? E ele falou, cara, você acha que eu só acertei na vida? Eu errei também, então você deveria ter perguntado sobre meus erros. Então, esse erro eu não cometo mais. Te pergunto, erros, assim, um erro ou dois que te marcaram, você acha que vale a pena compartilhar com o pessoal? Gente, eu acho que talvez no início da carreira, assim, essas questões que eu falei pra você de não ter me posicionado, sabe? De não ter sido firme em relação a situações misóginas, ou que eu não me senti segura para sustentar o ponto de vista da defesa diante de uma arbitrariedade de um juiz, né? Porque eu acho assim, o juiz usa da arbitrariedade justamente quando ele não quer ouvir os argumentos das partes, ou quando ele sabe que as partes têm razão e ele não tem, às vezes, fundamento teórico para combater aquilo que está sendo colocado ali, ou que ele se sente perdido com não sabe como vai decidir aquela questão. Muitas vezes eles se valem de arbitrariedade para isso. Hoje eu sei disso com a experiência, mas antigamente isso me assustava no início da carreira, né? Não só por ser jovem, mas por ser mulher também. Então, assim, eu acho que talvez hoje, se eu pudesse dizer para a Gabriela lá de trás, eu ia dizer, confia que você pode, confia que você sabe, confia que você estudou, que você está preparado e enfrenta, sabe? Enfrenta, porque isso hoje eu penso, poxa, por que eu permiti essas coisas, né? Logo no início. Mas eu também acho que faz parte da maturidade, da experiência. Eu não consigo, não vejo um erro técnico aqui, não me lembro de algum erro técnico, não, que eu não tenha cometido. Devo ter cometido, sim. Mas nada que tenha me marcado significativamente, sabe? Mas eu penso nisso, assim, que se eu pudesse dar uma dica para mim, quando jovem, eu diria isso, assim, de confiar, de ter segurança, mas acreditar no preparo, porque eu sempre me preparei muito. Né? É o que eu falo, acho que a segurança a gente vence com preparo, e disso eu tinha certeza, mas eu não tinha certeza que eu poderia, que eu conseguiria. Então hoje eu acho que, olhando para trás, eu penso nessas questões, assim, de que eu deveria ter me posicionado, ter sido mais firme, o que hoje eu já consigo fazer, né? Mas acho que o erro, sempre que a gente errar, o pensamento tem que ser esse: ninguém acerta sempre. Ninguém acerta sempre. Às vezes não foi sua melhor peça, não foi sua melhor sustentação oral. Às vezes no dia daquele despacho, gente, você não estava no dia legal. Você teve um problema pessoal, familiar, ou no escritório com um cliente. E, gente, o que a gente tem que fazer é tentar dar o melhor. Sempre. Tentar. Você não pode ir para o despacho sem ler o seu memorial antes, sem ler o seu processo antes, sem revisar, ou fazer de qualquer jeito. Isso não. Agora, se você não conseguiu cumprir, ou se você esqueceu de alguma coisa ali, gente, quem nunca? Então, assim, os erros fazem parte da vida e os erros vão nos forjando para que a gente vá melhorando. E a gente só melhora com o tempo. Se a gente souber, é claro, usar as oportunidades e os erros para isso. Fantástico. Excelente. Tem alguma coisa a mais aí, João? Extremamente satisfeito. Cara, Tanto que eu aprendi aqui. Aulas. Gente. Não, essa foi uma aula gigantesca. Foi uma aula, assim. né? Sobre vários. Tinha que pegar esse podcast, esse episódio e colocar na faculdade. Assim, Que isso. Pois gente, é. A grade feliz, curricular. poxa. Foi É o muito que eu bom. sempre falo lá nas aulas, nas imersões do Mindjus. É compartilhamento de experiências, não é aula. Porque, assim, eu gostaria muito que lá atrás alguém tivesse me dito isso que eu digo, Sim. sabe? Tivesse me ensinado a fazer. Eu fui tateando ali, né? Aprendendo, assim. Mas eu ia gostar muito que alguém pegasse na mão e dissesse, olha, eu faço isso com as pessoas que trabalham no meu escritório mais jovens, eu levo para audiência com o ministro. Eu levo comigo para ir se ambientando, né? Porque tem gente que tem medo de entrar no gabinete de um ministro. Sim. Tem gente que, né? Para você, Até o ministro treme, é humano, o ministro é uma pessoa como você, ele tá ali. Ele é um servidor da justiça.
Ele está ali para fazer um trabalho. E nós, como advogados, a gente tem que parar de se achar pouco, porque somos nós que levamos as demandas para eles decidirem. Somos nós que fazemos a jurisprudência, através deles. Porque se nós não levarmos as discussões, eles não têm o que decidir. E a justiça só é feita porque nós levamos as demandas para que eles apliquem o direito corretamente ao caso. Então, nós temos um papel relevantíssimo de ir lá explicar para o ministro a situação. Que às vezes a assessoria dele toda não viu, não pegou, não conseguiu captar. Então, assim, vamos dar valor ao nosso trabalho e vamos com fé. Vamos fazer nossa parte, nosso dever de casa, mas vamos com fé, né? Gabi, para fechar, grande meta. O que você está mirando aí? Para onde você está olhando? Próxima grande meta na carreira, na vida, de uma maneira geral? Tem alguma coisa assim que está no seu radar? Gente, eu penso só em consolidação, assim, né? Como eu falei para vocês da outra vez. Porque chegar a conquistar o respeito, ter credibilidade profissional, conquistar o respeito dos colegas, como eu falei, de julgadores nos tribunais, não é fácil. A gente leva uma vida para construir e, como eu disse, às vezes um processo para estragar tudo. Uma atuação errada para estragar tudo. Então, assim, de nunca me distanciar, nunca, dos meus valores, dos meus princípios, da ética, do que é correto, da busca da perfeição, né? De, por mais que a gente vá crescendo profissionalmente, a gente nunca perder isso de vista. Essa é a minha meta. É crescer, é ter uma estabilidade profissional que me permita, em determinado momento, delegar mais, escolher até ainda mais o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, ter uma advocacia de ponta, sendo referência para todo mundo, mas sempre fiel ao que eu sou, como eu aprendi, de onde eu vim, o que é certo, sabe? Ser leal, ser correta, ser ética e estar sempre buscando o aprimoramento técnico. E o seu recado final para todos os advogados que nos acompanham? É esse que é o combo do sucesso. É muita preparação, muito estudo, muita dedicação, seriedade com o que vocês têm nas mãos, que são os valores mais caros das pessoas. Comprometimento com o que vocês assumem. Não querem fazer? Não façam. Agora pegou? Faz direito. Se dedica, faz tudo, estuda tudo, não deixa passar nada. Porque tem alguém ali que deixou a liberdade nas suas mãos. Então, assim, você precisa ter comprometimento, ética, honestidade e técnica. Sempre técnica. Ô, João, tô feliz, cara. Excelente. Nossa bom. primeira convidada e a primeira que nós convidamos mais de uma vez. Sim. Ai, eu tô muito honrada com isso, hein? Tô muito honrada. Gabi, pô, fantástico. E sempre um privilégio, né, João? Um grande papo, muito aprendizado. Muito mesmo, Gabi. Demais. Ai, eu fico Sabe o feliz. que eu noto? Que você traz questões, e acho que por isso que o pessoal tem esse relato, que são do campo de batalha mesmo, sabe? Fala, pessoal, estão aqui minhas cicatrizes, essa aqui foi por conta disso, essa aqui foi aqui, com essa aqui eu aprendi isso. E as pessoas sentem realmente uma utilidade prática muito grande, né? E a forma de colocar sempre muito assertiva. Gabi, obrigado, foi um privilégio gigantesco te receber aqui 2 vezes e aprender contigo nessa grande manhã. Eu que agradeço, é uma felicidade estar com vocês, é sempre extremamente agradável, além de uma grande oportunidade e uma honra, né, ser convidada por vocês. Eu já vi que vieram pessoas que eu admiro muito aqui conversar também, tô louca para ouvir todos os podcasts e agradecer e dizer que eu tô sempre à disposição. Tá, muito obrigada, gente, uma delícia conversar com vocês. Valeu, Excelente, valeu. obrigadão.